Olá, muito bom dia para você. Eu sou Tatiana Araújo e essa é a Mostra Vicentina na sua casa. Você já ouviu falar sobre punks? As plantinhas alimentícias não convencionais? Pois é, hoje o Rogério Mazeu, engenheiro florestal aqui do Parque Vicentina, bate um papo com a equipe do CAEB, Centro Ambiental Eduardo Bonetti. E ao final você tem uma dica de receita especialíssima com a chefe de cozinha Analice Correia. Mas antes de começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que são o IOV, o Hortoservice, Sabin, Concessionária Tamoios, Degraus e NIP-BR. Essa é uma realização da FAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Fica com a gente porque está imperdível! Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Bom dia, meu nome é Rogério Mazeu, eu sou engenheiro florestal e eu trabalho aqui no CAEB, auxiliando nas atividades ambientais que o CAEB desenvolve. Hoje a gente está aqui, né, nessa conversa com o CAEB e eu acho que a gente pode começar essa conversa com a doutora Ema explicando para a gente como que foi o início, a origem desse projeto e como que esse projeto chegou até aqui. E o que vai acontecer, né? Como que a gente vai lidar com essas questões aí no futuro? Bem, o CAEB surgiu de um sonho e de uma idealização de meu marido, meu saudoso marido e eu. Infelizmente ele não está aqui presente para poder usufruir das benesses do CAEB atualmente. O CAEB evoluiu muito graças ao apoio de vários amigos e profissionais. E o que é o CAEB? É o Centro Ambiental Eduardo Bonetti. Para que foi criado o CAEB? O CAEB foi criado para deixar um legado para a comunidade, para a divulgação da educação socioambiental, as ações e atividades da educação socioambiental e também culturais e artísticas. Porque esses dois fatores são que enobrecem o homem e dão dignidade e sensibilidade humana. A sensibilidade humana se perdeu muito. Então nós temos que recuperar e resgatar tudo isso que a natureza maravilhosa nos oferece, que as artes nos oferecem, que os animais nos oferecem, que as aves, os peixes, a água, enfim, tudo isso que nos rodeia nos oferece e nós estamos nos esquecendo. Infelizmente, nós estamos nos esquecendo por um motivo ou por outro, nós deixamos de admirar tanta beleza. E essa é a natureza, é a divina natureza, que nós temos que usufruir e usar e divulgar principalmente para as crianças, as nossas crianças, porque a nossa criança é um veículo maravilhoso para poder expandir essa beleza que existe no nosso mundo e na nossa natureza. Então é isso. Para isso que a gente fez o CAEB, no sentido de um legado para a comunidade, um legado para difundir a natureza, a educação socioambiental, as ações da educação socioambiental e também as atividades artístico-culturais, que enobrecem e elevam o homem. E o que eu acho legal também aqui no CAEB, e é o que me cativa trabalhar aqui também, é essa missão do CAEB, né? De ter, além dos eventos culturais, ter também os projetos ambientais. Então eu acho que isso é fundamental para, principalmente agora nessa fase que a gente está passando, isso se mostra ainda mais necessário, né? Então essa ligação do homem com a natureza é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, físico, psicológico,
né? E eu acho que trazer isso para as novas gerações é a forma mais inteligente da gente transformar o futuro. Isso que o Rogério falou é muito importante. Eu sou médica por formação e ontem eu estava conversando com uma colega que eu ando muito preocupada com a saúde mental do homem após essa pandemia. A saúde mental é muito importante para o nosso equilíbrio e harmonia de vida. E ela está altamente e intensamente abalada. O ódio está tomando conta. E não pode, é uma época de amor. Essa é a verdadeira, é o período necessário para que o amor se difunda e não o ódio. E para que coisa mais linda, está se abrindo, parece que nós estamos falando e o céu está tornando-se azul. Estava nublado, chovendo, e nós estamos aqui embaixo de uma frondosa copa, de uma copaíba. Teve uma redundância aí, né? Frondosa copa de uma copaíba. Mas essa árvore aqui é emblemática. Ela serviu para meu marido de abrigo quando ele estava trabalhando, que foi ele que construiu tudo e fez o projeto. Então, embaixo dessa árvore ele repousava, porque era a única coisa que existia aqui no terreno naquela época, em 1992. E essa árvore, então, eu gostaria, é uma árvore ela tem ação medicinal importante e outras ações que o Rogério é muito mais adequado para falar, porque eu não conheço tanto. E eu gostaria de torná-la o emblema do CAEB, do Centro Ambiental Eduardo Bonetti, por esses vários links afetivos e também pela o que ela representa para a natureza e para o homem. Então a gente vê, a copaíba é um dos exemplos que a gente tem, né, dessa interação do homem com a natureza. Então, e o conhecimento que tem, né, que a gente tem que difundir. Então, por exemplo, essa copaíba, os índios viam que os animais, quando se machucavam, eles se raspavam na casca da copaíba até sair o óleo, a seiva da copaíba, que é um óleo de copaíba, é um óleo medicinal. Ele é vendido em farmácias hoje, né, de manipulação e em vários outros locais, porque tem um efeito medicinal muito grande. Então, esse conhecimento, se a gente não difunde isso para as novas gerações, também é uma coisa que pode acabar entrando em extinção, né? Então a gente tem essa missão aqui do CAEB de pegar esse conhecimento a respeito da natureza e traduzir isso para a população, né, em geral, mas principalmente para o público infantil, que a gente aposta que eles vão poder fazer um trabalho de transformação da sociedade. Agradecemos imensamente a Vicentina Aranha de dar-nos a oportunidade de divulgar a nossa missão aqui na comunidade de São José dos Campos. O nosso obrigado à equipe, que é maravilhosa e muito atenciosa e carinhosa, e a todos, e também a natureza que nos permitiu, apesar de estar um tempo nublado, permitiu que fizesse esse vídeo hoje. Muito obrigada e ficamos aqui à disposição de todas as entidades de São José dos Campos e da comunidade para divulgarmos, para cumprirmos a nossa missão. Muito obrigada. Eu também agradeço vocês e agora a gente vai dar uma caminhada aqui pelo CAEB para mostrar aqui as ações que estão sendo realizadas aqui agora. Bom dia, meu nome é Rogério Mazeu, eu sou engenheiro florestal e eu trabalho aqui no CAEB também, auxiliando aqui nos projetos ambientais que o CAEB tem. Hoje a gente está aqui nessa horta que o CAEB construiu, é uma horta de espécies punk e medicinais. Então, essa horta aqui foi uma ideia que surgiu numa reunião da doutora Emma com alguns pesquisadores da APTA de Pinda, a doutora Cristina e a doutora Sandra, que trabalham tanto com as espécies punk, né, como espécies medicinais. E
esse nome, né, plantas punk, eu acho que nem todos já ouviram falar, mas é uma sigla que significa plantas alimentícias não convencionais. Então são plantas que não têm muito costume de ser usado na culinária, mas elas têm um valor para a alimentação muito significativo. Então agora já tem um movimento, né, buscando trazer essas plantas de volta para o consumo humano. E é muito interessante porque a gente está acostumado mais com plantas, o alface, tomate, que a gente vê todo dia, né, em salada e tudo mais, o arroz, feijão, que são espécies também que são cultivadas e que viraram convencionais na nossa alimentação, né? E algumas plantas, como a capuchinha, que tem aqui do lado, e a chaia, são outras plantas que têm um valor nutricional, às vezes até maior, né, do que as plantas que a gente está acostumado, mas que por falta de informação a gente foi perdendo contato com essas espécies, né? Então essa proposta, né, de trabalhar com essas plantas punks é fazer um resgate desse tipo de espécies e divulgar isso para a população. Então essa horta aqui começou em 2016, né? A reunião foi em 2016. Em 2017 teve um evento aqui, então as pesquisadoras lá da APTA de Pinda tiveram aqui e trouxeram cerca de 92 espécies entre plantas medicinais e plantas essas alimentícias não convencionais. Então a doutora Cristina e a doutora Sandra deram assim, esse início, né, nesse trabalho aqui no CAEB, nessa parceria com a doutora Emma. Depois disso a gente fez um evento também com o Vanderlei Knupp, que é um engenheiro agrônomo, que é um grande pesquisador dessas plantas, até o livro mais famoso que a gente tem hoje e que fala sobre essas plantas é dele também. E foi feito um evento aqui no CAEB também com ele, né? Foi muito interessante. E juntamente com isso, também foram realizados alguns eventos, né, em parceria até com a prefeitura. A gente tem também uma parceira aqui que chama Analice, que é uma chefe de cozinha, e ela está especializada em fazer receitas com essas plantas alimentícias não convencionais, com as punks. Porque além de nutritivo tem que ficar gostoso, né? Então acho que é importante que alguém que saiba trabalhar com isso, pegar e transformar isso em pratos tão saborosos. E de lá para cá a gente vem restaurando agora, né, revitalizando esse espaço da horta aqui. Então isso é um trabalho que é feito a muitas mãos, né? A gente tem aqui a parceria, né? Tivemos uma parceria aqui de arquitetos, engenheiros agrônomos e outras pessoas para também contribuir com essa obra que está sendo feita aqui e agora revitalizada. E uma coisa que eu acho que é dentro dos objetivos do CAEB é divulgar esse tipo de informação para as crianças, né? A gente quer aqui que as crianças venham, né, assim que passar essa fase de pandemia, ter atividades aqui de educação ambiental com as crianças, para a gente divulgar, né, essas plantas, essas punks, as plantas medicinais também, para o maior número de pessoas possível. E priorizando essa geração mais nova aí, porque a gente tem essa intenção de que as crianças mais novas tenham esse conhecimento, né? São coisas também, o próprio conhecimento é uma coisa também que está entrando em extinção, né? A gente tem pouca divulgação desse tipo de atividade, assim. Então a gente acha isso interessante. E então a gente buscando esse trabalho com as crianças, a gente também, aqui no CAEB, temos alguns outros projetos que estão todos relacionados, né? Como se fosse essa teia da vida que tem no mundo. Então, quando a pessoa vier aqui fazer essa atividade de educação ambiental, a gente tem aqui ao lado uma área que está em restauração ecológica. Então a gente fez um processo de restauração ecológica que envolve tanto o plantio de mudas, né, de espécies frutíferas nativas, mas também nesse primeiro momento do plantio, enquanto isso não vira não tem uma cara de floresta,
a gente consegue plantar algumas outras espécies mais herbáceas, né? Então a gente fez aqui um sistema agroflorestal, que entra espécies agrícolas e também florestais. Então depois a gente vai visitar ali, vou mostrar. E como o CAEB está localizado assim numa região que está no contato entre dois biomas, que é tanto o bioma da Mata Atlântica quanto do Cerrado, a gente tem como missão aqui no CAEB a preservação desses dois biomas. Então a gente vai ver que nesse plantio aqui a gente priorizou espécies da Mata Atlântica, mas também um pouco mais adiante a gente buscou mudas de espécies de cerrado. Então é interessante isso porque logo aqui em cima, na frente do CAEB, tem uma área que é uma das mais preservadas de cerrado que a gente tem em São José dos Campos. E isso tem uma ligação muito grande, né, com a parte cultural da cidade, porque o que dá o nome da nossa cidade é esse tipo de vegetação, né? Então a gente chama São José dos Campos de Cerrado, né? Porque aqui toda São José inteira, essa parte onde é a área urbana hoje de São José, principalmente a zona sul, a vegetação original era tudo composto de vegetação de savana, de cerrado, né? E essa é a vegetação que hoje, aqui no município, é com certeza a mais ameaçada. Então a gente tem essa missão aqui no CAEB de preservar esses dois biomas e principalmente, né, incluir o cerrado nessa questão de conservação. E daí, juntamente com a horta, mais o plantio, né, esse plantio em sistema agroflorestal, é o SAF, a gente também fez uma trilha ecológica aqui no CAEB, que foi feito ano passado, então por isso a gente não foi inaugurado ainda, né? Logo depois que a gente começou a fazer a trilha, a gente entrou nessa fase de isolamento social. Uma coisa que é interessante dessa trilha é porque ela passa em algumas regiões mais abertas, que nós vamos falar do Cerrado, depois entra próximo de uma nascente, que a gente vai falar um pouco mais da vegetação de Mata Atlântica, né? E essa trilha que a gente fez aqui no CAEB, ela começa aqui, passa aqui em volta do plantio, né, dessa área em restauração ecológica, e ela está logo aqui perto. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma olhada lá para ver essa trilha agora. Então a gente está aqui agora nessa área que eu comentei, que era a área que está em restauração ecológica, utilizando um sistema agroflorestal. Então, basicamente o que a gente faz aqui é plantar espécies arbóreas juntamente com espécies herbáceas, né, que a gente chama essas espécies que são menores. E também usando adubo verde junto com essa composição. Então, o que a gente espera aqui é que isso vire uma floresta no futuro, mas enquanto as árvores estão crescendo, a gente tem a possibilidade de plantar algumas espécies que são agrícolas, né, ou de uso agrícola aqui nas linhas de plantio. Então aqui a gente tem um exemplo interessante aqui, que é essa árvore aqui que eu acho muito legal, que ela chama cambucá. É uma árvore frutífera da Mata Atlântica, ela é parente da jabuticaba, então ela dá uns frutos no caule. Essa árvore aqui é interessante porque ela, até 1840, por volta de 1840, passaram aqui aqueles naturalistas da Europa, né, que vinham estudar a flora do Brasil. E teve um deles, o Saint-Hilaire, que ele fez um desenho dizendo assim, as plantas comuns na feira do Brasil. Então, naquela época já tinha banana, manga, abacate, aquelas coisas todas, e era comum, e o cambucá está nesse desenho. E hoje, se você for procurar na feira o cambucá, não vai encontrar em lugar nenhum, eu nunca vi para vender cambucá. Então eu acho que é uma espécie legal, que eu gosto de pôr em todo plantio que eu faço de reflorestamento, porque também a gente está resgatando essa questão cultural, né, das frutas da Mata Atlântica que eram comuns e por uma questão de desuso deixou de ser. Junto com o cambucá, a gente tem o feijão guandu, que funciona como uma espécie de adubação verde, e aqui a erva cidreira. Então é uma composição que a gente faz aqui, né? E ainda dentro desse projeto a gente tem as casas de abelha sem ferrão, que vão fazer a polinização de todas essas plantas, e também fez aqui um projeto de restauração do solo, né? Quem está cuidando dessa área hoje é o Sérgio Ponte, que também trabalha aqui no CAEB. Ele vai falar um pouco melhor para a gente aqui do que é feito de atividade de manejo aqui nessa área.
Bem, aqui nesse processo de revitalização ecológica, bem, como o Rogério falou, a gente está fazendo as linhas entre as frutíferas que foram plantadas aqui em 2019. A gente está utilizando para recuperar esse solo, que é um solo que o histórico daqui antes aqui era uma quadra, então né, foi demolido, ficou com entulhos. Então é um terreno que nessa revitalização ecológica precisa ser manejado para ocorrer essa restauração ecológica. A gente está utilizando papelões nas linhas, né, nos designers que a gente está fazendo aqui, nos designers ecológicos que a gente está fazendo aqui. E sobre os papelões a gente está jogando cavacos, né? E esse é um método que a gente utiliza para justamente revitalizar o solo. Então a gente coloca papelões, camadas de cavaco sobre eles, e isso gera condições favoráveis ao funcionamento dos micro-organismos, né, que habitam aí a camada do solo. Então eles vão fazendo um processo de revitalização desse solo. E aí junto com esse processo de revitalização a gente vai colocando essas linhas, onde a gente utiliza folhas secas, galhos, bananeiras e tudo de matéria em decomposição, né? Porque essas matérias em decomposição elas são favoráveis a esse processo de regeneração mesmo do terreno. Então eu acho que é basicamente isso. A gente está no processo inicial ainda do pomar e a ideia é estender mais adiante todo esse processo de revitalização utilizando essas linhas de frutíferas da Mata Atlântica e do Cerrado e entre as linhas das frutíferas colocar estratos baixos, estratos médios, estratos altos e até estratos emergentes, que são estratos maiores, né? A ideia aqui é baseada um pouco no sistema de agricultura sintrópica, de agroecologia, né, que vem sendo adotado bastante atualmente, que parte de um processo do simples para o complexo. Então a gente começa com o simples e esse simples ele vai criando condições favoráveis para uma revitalização ecológica mais complexa. Então é basicamente isso. E eu acho que é interessante porque também é um processo, dentro dessa complexidade, a gente tem aqui uma equipe multidisciplinar, né, para trabalhar nesse projeto do CAEB. Então, por exemplo, que ele falou da restauração do solo, a gente inoculou micro-organismos no solo, né? Então tem uma parceria com uma professora da Unifesp, a professora Elisa, que ela tem um trabalho com isso, né? Então ela colabora aqui também com o CAEB nessas atividades e a gente vai dando continuidade nisso. Meu nome é Reginaldo, sou meliponicultor, tenho uma atividade de criação de abelha nativa sem ferrão. Hoje a gente está aqui no CAED. O CAED vem com uma proposta de educação ambiental, onde vai estar inserindo aí a criação da abelha também, junto à horta orgânica, né, e também o pomar. Então a gente vem falar hoje aí da importância, né, de a gente estar preservando e cuidando dessas abelhas, dessas espécies, né. A gente tem 300 espécies de abelha nativa sem ferrão no Brasil. Aqui no estado de São Paulo temos 64 espécies, né? E o importante de tudo isso é mostrar a existência dessas abelhas, né? Mostrar a existência dessas espécies, mostrar também a necessidade de estar se plantando mais por elas, né? E também mostrar a importância do trabalho delas para a natureza, que é a polinização, né? A gente vai estar aqui agora, a partir de agora vai estar fazendo aí a monitoria e a manutenção dessas caixas de abelha nativa, né? E para vindo aí que elas tenham saúde aí, esteja saudável para estar se multiplicando na natureza, né? Então é um trabalho muito importante do CAED, né? Em estar aí propondo a ter aí um meliponário para estar tendo essas abelhas também e estar cuidando aí do trabalho de polinização aqui do espaço.
Aqui eu vou mostrar alguns exemplos só de plantas punks, né, que as pessoas às vezes não conhecem, quer saber o que é, né? Então essa que está na minha mão aqui é chamada de Ora pronobis. É uma espécie muito interessante. Ela é um tipo, apesar de não parecer, é um tipo de cacto, da família Cactaceae. Então essa folha aqui dela tem poder nutricional muito grande. Então a gente não começou a resgatar o uso da Ora pronobis em algumas receitas e é impressionante como fica gostoso, né? Se der na mão de uma pessoa que saiba fazer, isso aqui fica uma delícia. Então além de nutritivo, também pode ser gostoso. E ela cresce super fácil, super bem. Então se a gente olhar lá no fundo, lá, a gente plantou num alambrado e ela tá em super desenvolvimento aí. A gente faz uma poda pelo menos uma vez a cada semestre para ela ter bastante brotinho, porque parece que para a gente usar, né, os brotinhos é mais interessante. E eu acho que a Analice vai passar para vocês uma receita de como usar aqui, como fazer algum prato com Ora pronobis. Aqui também, como eu disse, a gente tem plantas medicinais aqui, né, na horta. Essa aqui também é a folha da camomila, que a gente conhece mais pela flor, né, que dá aquela florzinha branca e amarela. Mas, poxa, é uma espécie muito interessante também para a saúde da mulher, principalmente, mas para todo mundo, né, porque o chá de camomila, as avós já sabem que faz muito bem, né. E aqui do lado, esse canteiro aqui que a gente está vendo, é de uma planta que é punk também, que chama capuchinha. É uma flor comestível, né? Então vocês vão ver algumas saladas assim, com flor em cima, as pessoas falam, nossa, mas dá para comer flor? Dá perfeitamente. Então essa aqui é uma das flores comestíveis. E a capuchinha já está sendo bem difundida, né? Então é uma planta alimentícia não convencional, é uma punk, mas já está quase virando uma planta convencional. Então é legal da gente conhecer. E pode comer também sem nenhum problema. Aí, todo mundo come, chega aqui, você come in natura mesmo assim. Bom apetite para todos. Meu nome é Ana Alice e no Centro Ambiental Eduardo Conetti, uma das minhas funções lá é zelar pela horta punk. Essa horta é uma horta didática. Então, o que eu faço lá? Eu verifico se falta alguma plantinha, porque quanto mais variedade a gente tiver para divulgar, melhor. A outra função é desenvolver receitas com essas plantas. Bom, e hoje, o que eu vim aqui? Eu vim aqui para falar para vocês do Ora pronobis. Ora pronobis é uma planta típica brasileira. Ela ocorre em todo o território brasileiro. E ela é muito popular em Minas Gerais. Ela é uma trepadeira vigorosa, tem muito espinho e tem uma quantidade enorme de proteína e ferro. Então é uma verdura que vale a pena ser consumida. Então, sobre Ora pronobis, o que a gente pode... A gente come as folhas tanto cruas quanto cozidas. E se eu corto a minha planta, podo ela e vão saindo brotinhos, aqueles brotinhos são muito tenros, então são ótimos para serem colocados em salada. Não tem nem espinho nas pontas dele. Ora pronobis, como eu falei para vocês, tem uma quantidade muito grande de proteína, mas se eu usar a folha seca, a quantidade de proteína é maior ainda. Então eu posso, por exemplo, colher as folhas quando eu vou fazer a poda. Eu posso colher as folhas e colocar no forno, secar e usar quando eu quiser. Posso transformar isso aqui numa farinha. Mas se eu quiser, eu posso também comprar a farinha. Olha, existe à venda no mercado. Essa farinha de Ora pronobis. Ok? Bom, essa planta ela é mucilaginosa, então não é todo mundo que gosta da folha crua porque sente aquela mucilagem. Eu não me incomodo, eu gosto. Mas quem não gosta pode usar de repente a farinha, né? Às vezes as crianças não gostam de comer verdura. Então vamos pegar a farinha e misturar no pão, fazer pão, mingau, o que for, coloca a farinha de Ora pronobis. O que você mesmo pode fazer? Bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma receita muito simples
que eu fiz lá no Centro Ambiental Eduardo Bonetti, no CAEB, e que fez bastante sucesso. Eu fiz um patê vegano de ora pronobis. Então, a diferença é um patê que normalmente a gente faz com queijo e a verdura e bate, processa e está pronto, e tempera. Só que, como é vegano, eu usei castanha de caju. Então, eu peguei uma xícara de castanha de caju e deixei de molho umas 4 horas, ele fica bem molinho. Tá? Então, eu vou usar uma xícara de castanha de caju, assim, que ficou de molho. Eu vou usar as folhas de ora pronobis, eu vou usar umas 2 xícaras de folha de ora pronobis, que eu lavei e piquei. Vou usar alho, uns 2 dentes de alho e meia cebola. E vou usar sal e pimenta do reino, muito simples, ok? Então vamos lá, eu vou usar o processador aqui. No mixer, no liquidificador. Se você achar que está muito seco, você pode pôr um pouco de azeite, pode pôr um pouco mais de água, o que você preferir, tá? Bom, ele vai virar uma pasta, certo? Virou uma pasta, ó, como se fosse um queijo mesmo, né? Bom, agora eu vou refogar cebola, alho e um pouquinho de ora pronobis. Eu poderia colocar tudo cru nesse patê aqui. Só que eu vou refogar porque daí a durabilidade é maior. Eu posso guardar vários dias na geladeira. Então essa é a ideia, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai refogar. Então aqui eu vou colocar um pouco de azeite, meia cebola, os 2 dentes de alho. Demora um pouco, né? Ora pronobis é uma verdura que vale a pena você colocar na sua alimentação diária. Então varia, se você já usa espinafre, usa alface, usa couve, incrementa, coloca também ora pronobis, mais uma variedade, mais um tipo de nutriente que você está ingerindo, tá bom? Então aqui a ideia é só para realçar o sabor. Vou deixar murchar um pouquinho. E daí, olha, aqui eu coloquei umas 2 xícaras de ora pronobis picada, lavada e picada, bastante. Aí quando você cozinha, ela solta um pouco de mucilagem. No nosso patê não vai fazer diferença nenhuma. E é como eu falei, esse refogado aqui é mais para dar durabilidade. O ora pronobis pode ser consumido cru perfeitamente.
fazer uma muda. Basta você ter um galinho e espetar na terra e ele brota rapidamente. A única cuidado que você tem que tomar é não deixar ele crescer demais, porque ele é vigoroso. E ele tem muito espinho. Então, a hora que começa a crescer muito, melhor é você podar. E até é melhor, porque com a poda vem os brotos, que são muito tenros e muito gostosos. Eles parecem já deu uma refogada, tá vendo? Volto pra cá. Também um pouco de limão. Agora eu vou colocar aqui sal. Pimenta do reino. Um pouco de limão. E aqui, se estiver um pouquinho seco, e no caso eu tô achando que tá, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. E vou continuar o processamento. Mas, como eu estava dizendo para vocês, os brotos novos do alho eles parecem aspadas, porque é surpresa colocar na salada. Vale a pena experimentar. Olha, tá pronto o nosso patê. Tá vendo? Uma paleta verde. E é vegana, né? Não tem queijo. Bem gostoso mesmo. Aí você vê o sal, se quer mais sal ou não. Aí eu posso colocar um tubinho com... Aqui é um bico de pitanga, né? Patê bem verde, super nutritivo.
Bom, e agora como que a gente pode servir? Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, numa vasilhinha para o pessoal se servir e usar numa torradinha, né? E eu posso também colocar, como eu falei para vocês, eu coloco aqui no bico de canga e daí... Ah, olha só o que eu vou fazer. Eu vou usar a própria folha como base para um canapé. Então, se você vai servir, por exemplo, num coquetel, olha que interessante. Você coloca uma base, você pode colocar uma torradinha, você vai colocar uma pitanga de patê. Vou colocar mais uma aqui. E eu posso também, olha só, eu fiz aqui umas cestinhas de massa filo. Eu vou mostrar depois para vocês como que eu fiz, olha. Eu coloco a cestinha de massa filo, preencho com o patê e depois a gente vai fazer uma decoração. Aqui, ó. Vou tirar daqui. Isso tenho certeza que vai fazer um sucesso, como fez lá no CAEB, quando eu apresentei, era uma festa, era sobre punk mesmo, e tinha alguns veganos. Bom, e aí, lógico que assim tá meio sem graça, mas a gente pode melhorar. Deixa eu colocar meus óculos aqui, senão assim enxerga direito. Então a receita é isso, é muito simples. E aí eu posso colocar uma folhinha, essa folhinha aqui é de beldroega. Eu posso colocar uma florzinha. Eu posso colocar uma pimenta rosa. Eu posso colocar, olha, essa florzinha, isso tudo que tem aqui, eu peguei no jardim. Fui lá no jardim e fiz uma coleta do que existia lá. Ó, olha essa florzinha aqui. Coloca essa florzinha, coloca uma pimenta rosa para dar mais destaque, uma folhinha. Eu vou colocar aqui essa flor, olha que linda, uma begônia. E aqui eu posso colocar qualquer folhinha, folhinha de manjericão, folhinha de hortelã, o que tiver. Olha, aqui é uma florzinha, é um jambu. E assim eu vou decorando. Certeza que vão fazer um sucesso. Essa florzinha aqui é a coisa mais bonitinha, se chama gervão roxo. Olha, olha a delicadeza. Vou usar o gervão roxo. Olha que lindo. Folhinha, sempre. Outra florzinha linda. Acho que tá. Deu uma. Aqui falta um vermelho. Pronto. Olha, eu tenho certeza que esses canapés vão fazer um sucesso. É uma coisa super simples de ser feita com óleo pronopis, certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha receita mais, assim, que faz mais sucesso, eu tenho esses livros, essas cartilhas, Cozinhando com Punk,
que estão no site do CAEB. E lá vocês encontram 4 cartilhas. E essa cartilha aqui, que fala das folhas, fala da minha receita mais popular, que é o bolo de Ora Pronobis. É um bolo sabor limão de Ora Pronobis. Eu ia fazer ele hoje, mas eu falei, mas já tem lá no site do CAEB, então eu resolvi fazer o patê, que não tem aqui, e aí vocês podem depois experimentar esse bolo, que eu acho que vale a pena. Ele tem bastante gosto de limão. Então é isso, muito obrigada, espero que vocês experimentem e que faça muito sucesso, tá bom? Obrigada! É muito simples, eu comprei a massa filo. A massa filo é isso aqui, olha, parece um papel, super fininho, seca muito rápido, eu tenho que tomar cuidado e nunca deixar ela aberta assim, porque ela vai secar. Aí o que eu fiz? Eu peguei um cortador, cortei a massa em quadradinhos assim, ó. Aí eu pego 2 quadradinhos, ponho um em cima do outro, cruzando, fazendo uma estrela, e aí eu coloco dentro de uma forminha. Ó, vou fazer mais um aqui. Ó, coloco dentro de uma forminha e coloco no forno. Vai dar uma tostadinha. Se eu quiser mais crocante, eu posso, antes de recortar, passar manteiga derretida. Passo um pouquinho de manteiga derretida, recorto quadradinhos e monto. Faço assim e pronto. Não é fácil de fazer? E vale a pena. Vocês podem usar, eu usei para rechear com patê, que eu acho que fica muito lindo, dá um show na apresentação. Mas vocês podem usar para rechear doces também, se quiser. Vamos fazer um docinho com Ora Pronobis, uma geleia com Ora Pronobis e laranja, por exemplo. Vai ficar uma delícia, vai ficar lindo também, ok? Mais uma dica para vocês. Obrigada!